Uma ótima tarde a você, uma ótima segunda-feira. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, que você acompanha em todo o país pelas antenas parabólicas, TVs por assinatura, como a TV Claro e a NET no canal 190 e também pelo YouTube e Facebook. No Mato Grosso do Sul, sinal aberto a partir de agora com a TV Imaculada Conceição, que está conosco. Sejam bem-vindos, um grande abraço a todos. E olha, essa segunda-feira traz destaques importantes para o produtor rural. Aliás, sempre tem, mas atenção, que nós vamos falar de coisas muito importantes mesmo. Vamos falar a respeito dessa questão aí da moratória da soja. Sabe por quê? A ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, classificou diversas propriedades rurais cumpridoras da lei, da legislação, do Código Florestal Brasileiro, como numa situação de não estar apta a produzir, vender e exportar. E com isso, esses produtores rurais não conseguem comercializar e sequer financiar a sua produção. Vou falar sobre esse tema hoje bastante. Mauro Andrade foi no estado do Pará neste final de semana, domingo teve protesto e você vai saber o que aconteceu. O Agricultura BR nessa edição vai trazer para você também informações a respeito de como que ficou o relatório de oferta e demanda. Foi apresentado na sexta-feira, eu destacava ele na terceira edição da sexta-feira. Não trouxe muita novidade não, já vou adiantar essa situação para você. Tem ainda um novo leilão de milho que será realizado pela Conab. Tem os números atualizados da produção sucro-alcooleira no centro-sul do Brasil. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais. E eu começo o programa falando de um tema que não poderia ser outro. O final de semana foi marcado por protesto no norte do país. E olha, eu começo falando a respeito de uma situação que foi criada, que foi produzida pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek em 1950, quando ele mandou abrir uma rodovia lá no estado do Pará. Essa rodovia, que lá de 1950 para cá, ela não teve grandes diferenças, não. Ela continua sendo uma grande reta, uma reta muito extensa, cheia de caminhões em algumas épocas do ano e que não apresentou ou levou desenvolvimento para aquela região. Aliás, uma região essa do estado do Pará que é apresentada por uma situação muito difícil. Lá, o que ficou foi a pobreza e a miséria para as pessoas que estão em volta dessa rodovia, nos pequenos municípios que ali estão. E aí, os últimos anos trouxe uma esperança. Essa esperança se chama soja. E a soja, para ser produzida naquela região, produzida em regiões extremamente tradicionais da produção, que já foram abertas há muito tempo, lá na década de 50, então podemos aí considerar mais de 70 anos de abertura dessas áreas, ela sempre respeitou o fundamento da onde poderia se produzir. Por quê? Para conseguir produzir soja, entre outras culturas, vender e exportar para os mais variados destinos. Mas aquela situação das queimadas na região amazônica, elas não ficaram de graça, porque a pressão internacional é grande mesmo, de ONGs, algumas bem intencionadas, outras talvez nem tanto, mas a pressão ambientalista ficou enorme. E essa pressão enorme dos ambientalistas fez com que se tomassem algumas decisões complicadas. Ora, você vai entender hoje no programa, em diversas reportagens que foram feitas pelo Mauro Andrade neste domingo, o sistema chamado PRODES. O PRODES é um sistema que está ali em cima, né, que acaba pegando toda a situação do que tem aqui na Terra para fazer um monitoramento. O problema é que o PRODES considera, lá na região norte do país, é muito simples, né, é muito comum, você ter aquela limpeza da chamada capoeira e lá em cima considerarem que o produtor estava desmatando. Olha, a cidade de Dom Eliseu foi palco de um protesto, de uma reunião que conseguiu congregar produtores de toda a região, do Pará, do Maranhão, representantes da AproSoja, das AproSojas locais, nacional, para reclamar isso que aconteceu e impacta diretamente o produtor. Isso é uma situação muito complicada, porque o que o produtor está pedindo, o que o produtor rural está pedindo, e imagino que os governos de estado também, é que se cumpra a legislação, que se cumpra o Código Florestal Brasileiro. E é por isso que no programa de hoje nós vamos trazer uma série de destaques a respeito deste tema.
Quem esteve lá e nos conta um pouco a respeito dessa questão da moratória da soja, a situação que foi imposta pela Biov. A Biov representa as tradings aqui no Brasil, por isso que estar nessa lista é uma situação muito complicada. Produtor rural que está com o nome da fazenda na lista que fica com moratória dessas associadas da Biov, fica numa situação realmente muito complicada, difícil, não consegue financiamento, não consegue vender a produção, não consegue nada. E o Mauro Andrade esteve lá e nos conta agora um pouco desta situação. Eu estou aqui com o Rodrigo Turquino, ele é um dos organizadores desse evento. Rodrigo, você que está organizando esse evento, o que vocês esperam obter com esse encontro aqui de produtores? Sim, Mauro, veja, eu sou, como você disse, um dos organizadores, né? É um evento que não tem líderes. Nós nos unimos aqui como produtores que estamos passando pelos mesmos problemas, né? Essa imposição da Biov de embargos contra nós que temos a licença, temos CAR, temos LAR, tudo atualizado e temos por lei o direito de produzir. Porém, estamos embargados comercialmente por conta da moratória da soja, qual o nosso entendimento não deveria se sobrepor ao Código Florestal Brasileiro, que é a lei a qual nós nos balizamos para estar produzindo aqui. Nós estamos amparados por lei. Então, mediante este impasse, nós nos reunimos aqui, produtores, e estamos realizando esse evento. O objetivo nosso é chamar a atenção da sociedade, porque nós não aguentamos mais carregar esse fardo sozinho. Dom Eliseu, talvez agora você vai ouvir pela primeira vez esse nome na tua vida, mas é uma cidade pequena, do interior do Pará, e que tem sofrido com isso, e graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade agora de trazer isso ao mundo, e que o mundo saiba o que está acontecendo aqui, e esse evento é para isso, para trazer essa discussão para a sociedade, para que todos saibam o que está acontecendo com a gente, e que todos possam estar se mobilizando, né, a sociedade, as autoridades, para que a gente consiga encontrar uma saída para esse impasse aí. Rodrigo, quantos produtores de soja estão nessa situação, sofrendo esse embargo aqui no município de Dom Eliseu? Aqui no município de Dom Eliseu, só no município de Dom Eliseu, são mais de 60 produtores, ou mais de 500 produtores no Brasil todo, não é um problema exclusivo aqui de Dom Eliseu. Que precisa ficar bem claro, né? Dom Eliseu fica no estado do Pará, mas não é um município que está dentro de floresta amazônica. É um município que já vem sendo explorado por outras atividades rurais, agrícolas e pecuárias, desde a década de 50, quando se abriu a Belém Brasília aqui. Então, é uma região já bem explorada, temos muitas áreas de juquira, que a gente fala. Quando a gente fala área de juquira, capoeirão, o pessoal entender. Quer dizer, outras atividades no passado que se cessaram, e nós estamos tendo essa licença para poder trabalhar nessas áreas, que fosse como um cerrado mesmo, né? Vira um cerrado, a juquira vira um cerrado. Então, há esse impasse. Nós estamos vivendo numa região onde já foi aberta há 70 anos atrás, explorada, e na época a ordem era explorar, o próprio governo incentivava, né? E agora nós estamos com essa insegurança aí jurídica, né? Porque estamos trabalhando numa área que já foi derrubada não por nós, foram as atividades passadas que derrubaram a floresta aqui há muitos anos atrás, e nós não podemos plantar nas áreas que nós temos a licença do Estado para trabalhar. E estamos com esse impedimento, então. Ok, olha, então aí, ó, pessoal, os produtores de soja aqui do município de Dom Eliseu estão sofrendo essa arbitrariedade, né? E esperam com esse movimento chamar a atenção das autoridades e, se possível, até, quem sabe, vocês têm expectativa de derrubar essa moratória? A expectativa nossa, por intermédio também da ProSoja, né, estarmos levando essa questão até as autoridades, né, para que a gente consiga realmente, o objetivo nosso é derrubar a moratória nessas áreas de licença, que estão licenciadas. Ok, Rodrigo, obrigado e sucesso aí no movimento de vocês. De Dom Eliseu, Pará, Mauro Andrade. Para você que não estava acompanhando essa questão no norte do país, no estado do Pará, você entendeu o absurdo?
O absurdo é o seguinte: o produtor rural ele tem todas as licenças ambientais, o produtor rural está respeitando o Código Florestal, o produtor rural está querendo trabalhar na área que foi determinada e com um corte muito grande para a manutenção de florestas na região. E agora ele não consegue. Ele não consegue por conta de um sistema que é falho, que identificou alguma coisa que não está acontecendo de fato na propriedade. Até porque lá não se amplia a área. As áreas são do mesmo tamanho, sem nenhuma ou qualquer alteração. Durante a edição da Agricultura BR de hoje, você vai ter a opinião de muita gente que esteve nesse movimento de Dom Eliseu no estado do Pará. E é interessante que todo produtor rural, pode ser cafeicultor, pode ser pecuarista, pode ser quem produz feijão, em qualquer parte do país, fique de olho nesse tipo de situação. Esse tipo de situação que ocorre com os produtores lá no estado do Pará pode, de alguma maneira, mais branda ou até talvez um pouco mais forte, ocorrer em qualquer parte do país. Poucas palavras definem tão bem o que acontece por lá. É arbitrariedade, é arbitrário mesmo o que fazem com os produtores rurais no estado do Pará. Vamos mudar de assunto agora, vou falar agora um pouco a respeito de como que está a semeadura da oleaginosa em todo o país. Para falar a respeito deste assunto, eu falo com os dados da AG Rural, que foram divulgados na manhã desta segunda-feira. Eles trazem a movimentação de como que estava o plantio até o último dia 7 de novembro. E com a disparada do plantio no estado do Mato Grosso já chega a 94%, houve um bom adiantamento em relação ao plantio, cultivo de safra 2019-2020, e agora passa, inclusive, a média dos últimos 5 anos. Está na tela, vem comigo. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos até o dia 7 de novembro de 2019 o plantio da soja ou semeadura, chegando a 58%, portanto, chegando aí a superar a média dos últimos 5 anos, que é de 57%. E nesse caso está bom, sabe por quê? O plantio do ano passado foi recorde em relação à aceleração. Se for comparar com o que se tinha no último ano, está com 12 pontos percentuais atrasados. Falo agora a respeito dos 2 principais estados produtores de soja do país, que eu já contava que Mato Grosso disparou. Mato Grosso disparando puxa mesmo o plantio da soja na média nacional. E o Mato Grosso já está muito próximo a concluir a semeadura. Vamos ver agora como é que estão os números de Mato Grosso e Paraná. Paraná tinha problema, né? E nós temos aqui Mato Grosso chegando a 94% da área cultivada. 80% são os números que a AG Rural dedica ao estado do Paraná, que teve um avanço também muito bom. O Paraná avançou 20 pontos na última semana, então saiu de 60% para 80%. O Paraná correu no plantio, teve condições de umidade de solo e também de colocar as máquinas nos campos, e aí o produtor conseguiu plantar. E na tarde da última sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de oferta e demanda. Um relatório que podemos dizer xoxo para a soja, sem nenhuma novidade, seguindo os números que vinham sendo apresentados no mês de outubro. O mercado até que tinha alguma expectativa em relação ao que poderia vir para a produção de soja nos Estados Unidos, que era uma ligeira redução, ela acabou não vindo e o mercado até que digeriu bem esse posicionamento do órgão máximo da agricultura norte-americana. E já que eu falei dos Estados Unidos teve ali algumas pequenas alterações, mas nada que mude o cenário. Vamos ver aqui os números, né? Nós temos aqui a produção norte-americana, aqui começando pelo Brasil, produção brasileira começando aqui com o mesmo número que nós tínhamos nos últimos meses, vem sendo estimada em 123 milhões de toneladas. Olha aí do seu lado direito da sua tela, consumo no Brasil mantido do jeito que estava, 46 milhões 540 mil toneladas. Agora volto um pouquinho aqui para o estúdio, só vou chamar a atenção, essa mudança aconteceu para o Brasil. Você viu o número de 76? Até outubro vinha com o número de 76 milhões e 500 mil toneladas. Então o Departamento de Agricultura norte-americano reduz de leve 500 mil toneladas aí a estimativa de exportação brasileira.
E eu sigo falando desses números agora, vou falar do mundo e falar dos Estados Unidos. E agora sim destaco os números norte-americanos, que não trouxeram ali grandes alterações frente ao que vinha sendo apresentado nos últimos meses. Veja só aqui conosco que nós temos aqui o quadro de oferta e demanda norte-americano, produção mantida do jeito que estava, 96.620.000 toneladas de soja a serem produzidos pelos norte-americanos, exportação de 48.310.000 toneladas, consumo interno nos Estados Unidos, 500.000 toneladas acima, 60.780.000 toneladas, portanto, tudo como antes em relação ao que vinha acontecendo com os números para do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para os próprios norte-americanos. Bom, se os números no Brasil não se alteraram tanto, praticamente nada, e dos Estados Unidos também não, é claro que o cenário internacional também não teve alterações, não. O que se teve foi uma ligeira redução de 400.000 toneladas na produção global de soja. Veja só conosco, produção aqui em 336.560.000 toneladas, exportação de 149.750.000, consumo 349.600.000 toneladas em todo o mundo. São os números que destacamos em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano. Relatórios de novembro, dezembro, são relatórios normalmente que não trazem novidade nenhuma, e desta vez não foi diferente. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago se comportando. Nós tínhamos uma abertura hoje na madrugada que vinha mostrando números já no campo negativo. Eles vão se mantendo no negativo aqui, vão perdendo cerca de 8 centes de dólar, quase 9. É quase 1% de queda nesse momento para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Posição de novembro, 9 dólares 10 centes mais 6 o bushel. Janeiro, 9 dólares 22 centes o bushel. Março, 9 dólares 35 centes mais 2. E maio, 9 dólares 47 centes mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Dou sequência falando de outro fundamento importante para a soja. Hoje eu estou falando de soja desde a abertura do programa. Vamos saber como é que está o dólar. Dólar comercial agora, nós trazemos aqui com queda de 0,67% a R$ 4,14 para a moeda norte-americana neste momento. E olha, teve muita agitação nesse final de semana, mesmo não sendo um dia de trabalho para o mercado no Brasil, evidentemente, mas que acaba trazendo choque nesta segunda-feira, ou não. Mas quem responde isso é o Walter Pulga Júnior, que fala sobre os fundamentos do mercado. Hoje teve números do Copom sendo apresentados, a pesquisa Focus, tem a coisa que aconteceu na Bolívia também, como é que isso impacta no Brasil, e tem mais coisas também influenciando o mercado. Não é isso, Walter Pulga? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, eu vou responder em parte o que você disse com o que argumenta a Camila Abdelmalak. Ela é economista da CM Capital Markets. Ela diz que o que explica esse movimento de abertura com o dólar em baixa e tal, é a correção depois que o dólar subiu acentuadamente na semana passada. Vamos lembrar que diante de todos esses fatos, na Bolívia, as negociações entre China e Estados Unidos não caminham como a princípio se esperava, a sinalização negativa no noticiário que vem do exterior, também a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe alguma movimentação no mercado, pelo menos na sexta-feira, causou aí vamos dizer assim, um certo desconforto no mercado financeiro. Por isso, o que ocorre agora é que o mercado procura, na verdade, um caminho. Não há. Abdelmalak lembra que ainda temos uma indefinição sobre o que vai ocorrer com o dólar e com o real. Neste momento, é um ajuste baixo. Veja, não há mudança drástica na alta que nós tivemos na semana passada. O dólar continua em alta, mesmo cedendo agora mais de 0,5%. Agora, R$ 4,14 mais 37, ou seja, a queda é superior a 0,5%, mas ainda valores bem mais altos do que se esperava na semana passada, quando o dólar começou a disparar. E, enquanto isso, o que ocorre com a nossa Bolsa? A nossa Bolsa patina ali perto dos 107.700 pontos. Agora a nossa Bolsa opera, vamos ao painel da Bolsa? Nosso indicador de Bolsa mostra aqui 107.573 pontos, uma leve queda de 0,05%. Agora há pouco nós tínhamos uma alta, operava
estava acima de 107.780 pontos, uma leve alta de 0,09%, o que sinaliza essa oscilação muito pequena no índice Bovespa é que o mercado está à espera do que vai ocorrer daqui para frente. No final de semana, as manifestações ocorreram, não foram tão acentuadas como se esperava, mas o mercado como um todo, e quando eu falo mercado, eu falo os operadores do mercado, os investidores, todos, vamos dizer, pisando no freio, esperando o que pode ocorrer daqui para frente. Mas, a princípio, há uma certa calmaria nesta segunda-feira, resultado de uma certa mesmo insegurança no mercado. É o que se denota nos números que nós temos agora. A perspectiva é de manutenção desses números até o final do dia, salvo alguma notícia um pouco mais, vamos dizer assim, forte que possa mudar o comportamento do mercado. Até amanhã teremos aí uma acomodação. Portanto, de olho na informação, o dólar pode oscilar? Pode. A bolsa pode variar muito? Pode. Mas não é o que está ocorrendo nesta segunda-feira, onde o mercado procura um caminho diante do que está ocorrendo lá fora e aqui também. Por enquanto, ainda um certo sossego, vamos dizer assim. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado. Uma boa tarde, daqui a pouco a gente fala mais um pouco. E olha só, agora eu trago em destaque alguns dos números que são efeitos aí, tanto do dólar quanto também da soja negociada em Chicago. Eu falo dos valores de negociação para a soja no Porto, o destaque são para Santos e Paranaguá. Nós temos valores iguais aqui para os dois portos, a R$ 89,00 a saca de 60 quilos. Não tem alteração no prêmio, que continua aí de 95 pontos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E agora eu quero falar com você que é produtor de soja. Você já conhece o Clube do Refúgio? O Clube é um programa de relacionamento em que você amplia seus conhecimentos sobre o plantio do refúgio e as boas práticas agronômicas, realiza missões e concorre a prêmios incríveis. Agora, na missão 4, os agricultores podem concorrer a uma colheitadeira e os vendedores a 2 montanas. Não dá para ficar fora dessa, não é? Acesse clubedorefugio.com.br para saber mais sobre como participar e concorrer a esses prêmios incríveis. E olha, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar sobre os números para a China que foram divulgados no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta última sexta-feira. Estou falando de soja, números da China muito iguais, os estoques abaixo de 20 milhões de toneladas e daqui a pouco eu comento tudo isso aqui no Agricultura BR. Como eu dizia na abertura do programa de hoje, os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não trouxeram grandes alterações para a soja. E isso também tem a ver com os maiores importadores do mundo e o maior de todos eles, que é a China. Os relatórios de novembro e dezembro normalmente não vêm com grandes alterações mesmo. O que chama a atenção aqui para o Agricultura BR, que nós apresentamos agora ao produtor, ao nosso telespectador, é em torno dos dados que a gente vem observando desde o final dessa campanha 18-19. Estoques chineses que tradicionalmente são superiores a 20 milhões de toneladas, eles estão tanto no final de safra, estoque final da 18-19, quanto na estimativa para 19-20, abaixo de 20 milhões. Essa é uma questão interessante a ser observada. Até que esse relatório traz alguma alteraçãozinha pequena em relação ao consumo interno na China, mas não muda a importação e nenhum outro fator. Observe aqui que como a China nunca tem problema climático, que é um fator bem interessante, mantém a sua produção em 17 milhões e 100 mil toneladas. A importação também foi mantida em 85 milhões de toneladas de soja. Já o consumo interno chinês ficou em 102 milhões e 200 mil toneladas, 500 mil toneladas abaixo daquilo que ficava
até o mês de outubro. Então era 102.700, agora vem para 102.200. Já os estoques finais dos Estados Unidos ficaram 140 mil toneladas superiores, chegando agora ao número de 19.160.000 toneladas. Esse é o destaque para a China no relatório de oferta e demanda com soja. Volto a falar aquilo que aconteceu neste domingo, nesse final de semana, em Dom Eliseu, no estado do Pará. Os produtores, os sojicultores estão revoltados, porque por lá caíram numa situação improvável, injusta e arbitrária. Isso porque a Biov listou aí junto com as suas congregadas, associadas, várias fazendas da região dentro daquilo que é chamado moratória. Então o produtor não fica sem acesso a financiamento, sem conseguir comercializar o seu produto direito, entre outras questões. Quem esteve lá e fala agora com o repórter Mauro Andrade a respeito do tema é Antônio Galvão. O Antônio Galvão é presidente da ProSoja de Mato Grosso e é vice-presidente da ProSoja Nacional. Nós estamos em Dom Eliseu e o assunto é a moratória da soja imposta pela Biov. Eu vou conversar com o Antônio Galvão, ele é vice-presidente da AproSoja Brasil e presidente da AproSoja lá no Mato Grosso. Galvão, qual é a sua opinião sobre essa moratória que a Biov está impondo sobre os produtores de soja aqui da região? Olha, extremamente abusivo. E essa moratória da soja da Amazônia implantada não é única e exclusiva aqui de Dom Eliseu. Quero parabenizar aqui os produtores dessa região aqui do Pará de ter promovido esse grande evento com certeza absoluta. Mas isso é um assunto velho, corriqueiro, já que onde Mato Grosso nunca ficou quieto nesse assunto e que vem trazendo isso à tona. E veio culminar também nesse evento, como culminou naquele evento da moratória do Cerrado lá em Palmas. Então nós somos totalmente contra, é o total do abuso econômico que eles estão fazendo, porque como declarado pela própria Biov, as integradas dessa associação, eles hoje perfazem aí 85% do comércio nacional de soja. Então isso é um flagrante desaforo, um flagrante abuso da lei, passo por cima de tudo pelo poder econômico que eles têm. Então nós nunca aceitamos isso, com mais esse movimento aqui com certeza absoluta, isso já é sabedor o próprio presidente da República no café que nós tomamos com ele, no dia 29/8 agora desse ano, de 2019, levamos pessoalmente esse assunto ao nosso presidente Bolsonaro, assim como ao nosso ministro da Casa Civil, Paulo Guedes estava junto nessa reunião também, como ministro também da Educação, onde estava aí mais ministros junto. Então nós não aceitamos não essa imposição, porque as nossas leis brasileiras, que são as mais rígidas no que tange a questão ambiental, ainda sofrer sanções de empresas, não é possível. A nossa lei ela foi feita, nós temos que respeitá-la, não concordamos com ela, mas a lei tem que ser respeitada. A mesma coisa nós cobramos aí as associadas da Biov, que respeita a legislação brasileira. Então você, na sua opinião, isso é uma questão meramente comercial, a alegação ambiental fica em segundo plano? Ela não é só comercial, como é uma questão de soberania nacional. Porque eles estão inviabilizando o país de se desenvolver, principalmente essas regiões dentro da Amazônia, onde se tem muita pobreza, e na realidade não dá para chamar nem de pobreza, e sim miséria. E aqui, como você pode perceber em Dom Eliseu, você já começa a ver uma movimentação diferente na cidade, onde as pessoas começam a ter um pouco mais de chance na vida delas. Porque antes vivia da madeira, vivia da extração da parte lenhosa, ou seja, com carvão. E qual é a atividade que sobrou aqui? Com terras propícias, terras aí muito boas, com clima ótimo para você fazer essa produção. E nós estamos falando de produção de alimento. Nós não estamos falando de produção de droga ou de outro sentido. Então é abuso da parte da Biov, de suas associadas, ao qual com certeza o governo federal naquela conversa nossa, e agora nós vamos ingressar sim no CAD, essa denúncia do abuso econômico delas, contra o cartel que é formado, que isso é um cartel legítimo, 85% conforme elas declaram do comércio nacional da soja, para acabar com essa situação. Porque eles estão intervindo direto na questão da soberania brasileira. Eles não estão prejudicando o produtor em si, só aqui de Dom Eliseu, ou seja, lá de Sinop ou de qualquer região da Amazônia. Eles estão interferindo direto na soberania nacional. E isso o presidente diz que não aceita de forma nenhuma. Então esperamos sim que o presidente da República, juntamente com seus ministros, a própria Ministério da Agricultura, que estava presente também naquele dia que nós tivemos com o ministro, que vá fazer a parte deles e mostrar ao mundo que aqui é Brasil e aqui nós devemos ser respeitados. O Brasil não é mais colônia
de nenhum país europeu. E eles têm que parar com desse domínio deles achar que ainda pode fazer alguma coisa. E eles não nos compram a nossa produção porque eles nos gostam, ou porque acham que é bonitinho. Eles compram por necessidade e também para ganhar dinheiro. Que aqui não tem ninguém de inocente no meio dessa história. Única e exclusivamente, essas associadas da Biov, elas estão usando isso para ganhar mais dinheiro em cima de nós brasileiros. Ok, obrigado, Antônio. Olha aí, então essa é a posição da AproSoja, dá para perceber que é um movimento nacional e que isso vai se disseminar para outros pontos do país. Mauro Andrade, de Dom Eliseu, Pará. Falo de milho agora rapidamente aqui no Agricultura BR. Vamos saber como é que estão os valores negociados com milho, porque o dólar dá uma força melhor aí para a exportação e nos portos os valores bem mais altos. Preços mais altos nos portos. Você acompanha comigo agora como é que vem milho. Nós temos aqui milho sendo negociado nos portos brasileiros a R$ 40,50 a saca no Porto de Santos e também no Porto de Paranaguá. Você tem aqui os dois portos em elevação, de acordo com o que a Grãos Corretora informa aqui no Agricultura BR. E agora eu falo a respeito do leilão que vai acontecer na próxima quinta-feira com realização da Conab. Vai ser mais um leilão com oferta de milho, esse milho para atender aí principalmente produtores rurais que estão em algumas regiões do país através do Sistema Público de Leilões Eletrônicos. A operação é uma continuidade no apoio aos criadores de animais que utilizam o produto na ração animal. O governo espera ajudar pequenos criadores a formar estoques de produto para que não fiquem reféns do mercado e sejam obrigados a adquirir o milho a custos elevados, que é a tendência geral. Os interessados em participar devem atuar nos segmentos de avicultura, suinocultura, bovinocultura, ovinocultura, caprinocultura e piscicultura, devidamente cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, o SICAM. Esta é a quarta rodada dos leilões de milho promovido pela Conab. O Agricultura BR traz agora os dados da Única para o processamento de cana-de-açúcar e também a produção de etanol no centro-sul do Brasil. Nós vamos ver quanto que foi agora processado, passou de 32 milhões de toneladas e você confere na tela agora comigo os dados. Você vê que a segunda quinzena do mês de outubro totalizou 32.630.000 toneladas na segunda metade do último mês. Com isso, no acumulado, desde o início da campanha 19/20, a moagem alcançou 542.890.000 toneladas, 6,25% superior às 510.950.000 toneladas do mesmo período em 2018. Destaques aqui da Única. Um outro destaque fica por conta da produção de etanol e você vai entender agora conosco por quê. Olha só como é que ficou a produção aqui no acumulado de campanha e também a produção do anidro e também do hidratado. O acumulado de safra totaliza 29.560 milhões de litros com alta de 8,57%. A produção de anidro chega a 8.950 milhões de litros, hidratado 20.610 milhões de litros. Esses são os números que foram divulgados pela Única em relação à produção de etanol de cana-de-açúcar. A produção de etanol de milho somou 739 milhões e 20 mil litros. É uma alta de mais de 100% sobre o que vinha acontecendo no mesmo período, no último ano. De acordo com a Única, a produção de etanol de milho não para de crescer no Brasil. E o Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo de novo a respeito da questão da moratória da soja. O Mauro Andrade fez diversas entrevistas, reportagens importantes que você acompanha aqui no Agricultura BR. Participe do programa conosco, mande sua mensagem no WhatsApp 679-9656-2266. Eu volto já.
final de semana foi marcado por uma manifestação no estado do Pará, promovido por sojicultores prejudicados na região, mas concentrado em Dom Eliseu, prejudicados por uma visão, de certo modo, bastante torta sobre a produção brasileira. O fato é que a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, através, que congrega aí nas suas associadas as principais trades, colocaram diversos produtores cumpridores da legislação e do Código Florestal Brasileiro numa das situações mais difíceis que um produtor pode ter, de não conseguir comercializar e nem conseguir recursos para financiamento. O repórter Mauro Andrade esteve lá e nós estamos exibindo reportagens feitas no Pará desde o começo do programa. Você acompanha mais uma agora. O seu Dário Gafuri, ele é produtor rural aqui em Dom Eliseu e possui áreas que estão na lista de moratória. Seu Dário, o que está acontecendo lá na propriedade do senhor? Lá está acontecendo, nós estamos produzindo na área já há 12 anos, né? Com todas as licenças, temos lar, CAR, reserva legal, tudinho. E agora esse ano diz que tem um embargo de 2006, né? Antes do marco regulatório ainda, que na época falaram que ia cair automático, essas coisas, e agora embargaram a propriedade devido a esse embargo. Então o senhor não está conseguindo vender a produção do senhor? Não está conseguindo vender e nem plantar, porque nós que usamos crédito, não estamos conseguindo crédito também. E isso é um transtorno, assim como o senhor, tem outros colegas, vizinhos que estão na mesma situação? Na mesma situação. Acontece muito aqui na nossa região, você às vezes ocorre um fogo até criminoso que entra na sua propriedade, uma questão de 5, 10 hectares, e aí o IBAMA embarga a área toda, porque embarga o CAR, embarga toda a propriedade em função desse pequeno problema. E simplesmente embarga e aí o produtor fica à mercê aí da vontade da lei. Se o senhor quiser se defender, como é que é o processo? Para quem recorrer? Olha, defende com um processo administrativo junto ao IBAMA e depois o último recurso é a justiça. E isso não é rápido, né? Não é muito demorado, é muito demorado. Ok, seu Dário, obrigado pelas informações, espero que o senhor resolva esses problemas, que isso acaba sendo um transtorno mesmo, né? Então tá aí, essa é a situação dos produtores de soja aqui de Dom Eliseu, no Pará. A Abiov deve rever esses critérios aí para colocar as pessoas nessa lista de moratória. De Dom Eliseu, no Pará, Mauro Andrade. Eu já exibo outra entrevista feita pelo Mauro Andrade, agora conversando com os presidentes das AproSoja regionais, do Maranhão e do estado do Pará. Por quê? Porque essa é uma questão que está atingindo os produtores, principalmente de Dom Eliseu, mas de outros municípios do estado do Pará, e que pode ocorrer em outras áreas, independente, foi arbitrário mesmo, não há registro de qualquer ferimento à legislação brasileira feito pelos produtores que acabaram entrando nessa lista de moratória. Você vai agora ver essa entrevista do Mauro Andrade com os dois presidentes, a AproSoja do Maranhão e também do Pará. Presentes aqui em Dom Eliseu, eu vou conversar com os dois presidentes da AproSoja, do Pará e do Maranhão. Vou começar com o Vanderlei Ataíde, que é o presidente da AproSoja do Pará. Vanderlei, como é que está a situação? Você é anfitrião aqui desse encontro, eu diria, desse protesto contra a moratória da soja da Abiov. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, primeiramente é o seguinte, os produtores que estão aqui em Dom Eliseu, como no resto do Pará inteiro, aqui é somente uma das cidades, mas o problema é para todas as regiões. Estado inteiro. Estado inteiro. Então, o que acontece? O pessoal já está aqui há muitos anos, vieram para cá produzir, acreditar no nosso estado aqui do Pará, gerar desenvolvimento, emprego e renda. E mesmo com os licenciamentos ambientais exigidos pelas nossas autoridades, nós estamos tendo dificuldade de produzir os nossos grãos, porque o sistema de monitoramento que a Abiov ela usa, o PRODES, ele muitas vezes ele tem falha, isso inclusive assumindo pelo próprio INPE. Então, hoje o movimento aqui, ele já chegou no consenso que nós não precisamos mais da moratória da soja aqui, porque esse sistema está fálido.
ele está condenando pessoas inocentes. E fica o ônus para esse produtor provar sua inocência. E até isso acontecer, ele já perdeu soja, porque ele tem inviabilidade de colher sua produção, de entregar no secador, e gerando um transtorno e um prejuízo gigantesco. E nós não queremos isso aí, que vai ser um retrocesso no desenvolvimento de Dom Eliseu. Então, esse é o nosso objetivo desse movimento aqui. Achar uma saída para o que está acontecendo. Não só dentro do Pará, como em todos os estados do bioma amazônico. Ok, Vanderlei. E lá, Carlos, como é que está a situação lá no Maranhão? No Maranhão começou a pressão recentemente. Querem criar a moratória do Cerrado, né? Onde vai impedir tanto a região Matopiba, que também é uma parte do Mato Grosso, e também envolve uma parte aqui da Amazônia, que nós também fazemos parte da Amazônia Legal aqui, a região tocantina do Maranhão. Tá difícil, porque agora estão jogando a culpa para cima do produtor. Alguns contratos que a Trade tem feito já passaram a responsabilidade. Quem desmatou a partir de 2008 não pode comercializar seu grão. Então você só imagina, se o Maranhão cresceu a partir de 2006 e 2007, o Matopiba geral dobraram suas áreas, como que não fazer com essa produção? E o pior é que a Biov está tentando enganar o produtor, com as trades junto. Então, se elas são os maiores compradores, então tem que pensar o que vai fazer. Arrumar uma solução, pagar para não produzir ou não é interessante. O que nós queremos é que o marco legal da produção, de qualquer coisa, não exista mais marco legal. Eles estão usando o marco legal de 2008 e não a moratória em qualquer lugar do país. Obrigado, Carlos. Obrigado, Vanderlei. Então tá aí, a posição da AproSoja, 2 presidentes de 2 estados importantes que têm produções fortes da oleaginosa aqui no estado, estão contra essa arbitrariedade da Abiov. É de Dom Eliseu Mauro Andrade. A situação é grave para esses produtores. Você vai ter outras reportagens que serão exibidas nessa edição do Agricultura BR sobre esse fator da moratória da soja, sobre esses produtores no estado do Pará. Mudo de assunto agora para falar a respeito de café e para falar a respeito de preços e o que está acontecendo em relação aos valores, principalmente para o ano de 2020. E para falar a respeito deste assunto, vou conversar com alguém que conhece muito, Walter Pulga Júnior. Pulga, situação do produtor de café nos últimos 2 anos, e esse ano de 2019 tem sido uma barbaridade, está ruim mesmo, o produtor está com grande dificuldade em relação aos valores de negociação. De fato, é um período gravíssimo para a cafeicultura, porque os preços desabaram, né, Fabiano? O cafeicultor já está, vamos dizer, desanimado, muitos fazem tratos culturais abaixo do que deveriam fazer, situação bem grave. Agora, as perspectivas voltaram a ter um tom levemente otimista depois de um ano em que as margens das indústrias também caíram muito, viu? Bom, segundo Ricardo Silveira, né, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Café, a ABIC, e ele falou isso agora, na semana passada, durante o 27º Encontro Nacional da Indústria de Café, lá no litoral da Bahia, a perspectiva daqui para frente é melhor. Agora, o Euromonitor fez também na mesma semana a divulgação da sua pesquisa e, segundo a Euromonitor, de fato, o Brasil deve somar aí um consumo este ano de 1.200.000 toneladas de café. Isso equivale aí a um consumo de 25 milhões de sacas de 48 quilos, um aumento de quase 4%, né, no consumo deste ano em relação ao ano passado. O faturamento do setor também melhora este ano, aumento de quase 12%, aumento de 11,7%, segundo a Euromonitor, né? Deve somar aí 26 bilhões e 300 milhões de reais. Pelo menos é o que assegurava, né, a Angélica Salgado, que é gerente de pesquisa da Euromonitor no Brasil. Agora, o crescimento projetado pela empresa está em linha, lógico, com a perspectiva da BIP, mas nem todo mundo concorda que esse crescimento será muito acentuado e vai durar muito tempo, né? Bom, de maneira geral, o ritmo de consumo de café no Brasil deve evoluir, mas deve evoluir gradualmente, como lembrava José Roberto Mendonça de Barros, sócio fundador da consultoria MB Agro, né? Segundo ele, vai evoluir o consumo do café, mas vai evoluir acompanhando a recuperação da economia, portanto, depende aí do que vai ocorrer nos próximos anos, né? Durante o Encafé, esse encontro nacional da indústria de café, né? Mendonça de Barros ponderou que, além da perspectiva de consumo que vai ocorrer
Mais acentuadamente a partir de 2021, os preços da matéria-prima não devem subir muito, uma vez que a oferta continuaria elevada. Ele argumenta que a perspectiva da OIC, atenção, cafeicultor, é de um déficit agora, em 2019 e 2020, de mais de 500 mil de sacas. Mas ainda é pequena, segundo Mendonça de Barros, porque o excesso de produção que nós tivemos recentemente trouxe para os estoques 3.600.000 sacas, excedentes agora da temporada 2018-2019. Bom, a perspectiva é de recuperação, mas essa recuperação deve ocorrer a partir mesmo de 2020, de meados de 2020. É o que diz um outro analista de mercado do Rabobank. Ele também esteve nesse encontro da indústria de café lá na Bahia semana passada, o Guilherme Moria, e ele disse que a reação nos preços do café deve ficar para meados de 2020, embora nós já tenhamos agora alguma reação nos negócios feitos e apurados pelo CPEA nas últimas semanas. Segundo Moria, no curto prazo, é razoável esperar que os preços permaneçam entre $1,03 e $1,05 por libra-peso na Bolsa de Nova York. Mas existe espaço para novas altas após julho de 2020, é o que ele alertava, né? Ainda que a produção do Vietnã e do Brasil e os altos estoques disponíveis coloquem aí um teto nessa recuperação. Portanto, o Rabobank vê possibilidade de aumento para o café. Esse aumento no café, vale lembrar, né, Fabiano? Já começou recentemente, no mês de novembro, né? Café segundo o CPEA, né? Café arábica tipo 6 duro para melhor, já sobe quase 2,5% na sexta-feira. Neste mês já tem uma alta de mais de 9,5% no indicador CPEA. O café arábica já passa de R$ 474 a saca na média dos negócios apurados pelo CPEA. E o café robusta sobe mais de 4,70% no indicador do CPEA. Só na sexta-feira já passava de R$ 303 a saca, né? Na sexta-feira, café tinha uma alta, café robusta, de 1,42%, tendo como referência o mercado do Espírito Santo. Portanto, já vemos aí alguma reação no mercado do café. Tímida ainda. Agora, preços melhores, acima de $1,05 por libra-peso, segundo os analistas de mercado, de meados de 2020 para frente. Mas é um bom sinal. Para quem estava enfrentando um período negro, né, para os preços, a perspectiva começa a melhorar a partir de agora. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Bom trabalho aí em São Paulo com o Canal do Boi. Sigo falando a respeito de café. Vamos dar uma olhada rápida para saber como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. É onde mais se negocia café do mundo. E você acompanha comigo os números agora de mercado. Nós temos aí uma queda para o café. Você vê a posição de dezembro, $1,08 mais 35 a libra-peso. Março de 2020, $1,11 mais 70. Maio, $1,14 a libra-peso. Julho com $1,16 mais 20 por libra-peso. Isso aqui é mais um acerto em relação ao que vem acontecendo com o dólar aqui no Brasil. O dólar está alto, acaba tendo aí essa situação com o café, tendo uma baixa, nova baixa em Nova York, mas os números até que são melhores do que aquilo que a gente vinha há alguns meses. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco você acompanha informações a respeito desse fator da moratória da soja no estado do Pará sobre alguns produtores. Você pode participar do programa conosco. Mande a sua mensagem no 67996562266. Eu volto já. E a energia solar tem transformado o campo e tem trazido, de certo modo, esperança também para populações das áreas urbanas, principalmente aquelas mais humildes. E eu tenho dito aqui regularmente no Agricultura BR a respeito daquele absurdo que está tentando ser colocado pela ANEEL, Agência Nacional de Regulação da Energia Elétrica no país, que quer tributar a energia que é gerada pelo sol. O Brasil tem uma produção pífia de energia elétrica através do sistema de captação de luz solar, que chega aí a 0,19%. Você vai acompanhar agora como é que está essa realidade, o posicionamento lá no estado do Rio Grande do Sul, com Annelise Nicolodi. A energia solar já é realidade em muitas propriedades rurais do Rio Grande do Sul. O problema é que quem investiu na instalação de placas fotovoltaicas para gerar a própria energia não concorda com a proposta da ANEEL de taxar o serviço.
Esse assunto hoje talvez seja o assunto mais acalorado do momento, né? Nas mídias sociais, na mídia de televisão, rádio, na política, né? Câmara de Deputados, Senado. A ANEEL ela abriu em 2019 uma consulta pública no início desse ano e ao longo do ano ela foi convidando então a população a contribuir com essa consulta pública. Ela sinalizou ao longo do ano de que quem fez o investimento teria uma espécie de direito adquirido para os próximos 25 anos e de que ela tinha a intenção de, já em 2020, criar uma espécie de uma cobrança sobre a parcela de energia que é injetada na rede. A usina produz, não tem consumo, é jogado na rede da concessionária. Hoje não existe custo para jogar essa energia na concessionária. E a proposta da ANEEL é que, então, esse uso do fio, que é chamado, exista uma cobrança sobre essa parcela de energia. Muito bem, em 15 de outubro desse ano, agora poucos dias atrás, ela faz uma outra reunião pública e traz uma proposta que surpreendeu o mercado. Uma proposta que deixou o primeiro estudo de lado, o primeiro modelo do estudo de lado, para implantar um modelo o qual onera muito o setor, onera muito o consumidor final, chegando um pedágio, posso chamar de 62% sobre toda a parcela de energia que é injetada na rede. Então isso causou, como eu disse, um incômodo muito grande no setor, porque clientes fizeram seu investimento, contraíram empréstimos, fizeram financiamentos de longo prazo, empresários, empresas fizeram investimento no Brasil dentro de uma legislação, né? Isso trouxe muita insegurança jurídica. Bom, quer dizer então que se eu fizer um investimento considerando uma legislação de agora, daqui a 6 meses pode mudar tudo e inviabilizar o meu investimento? E sem falar de que a energia solar, embora ela esteja extremamente aquecida, ela ainda é muito inexpressiva, né? Para te ter uma ideia, hoje, dentro da nossa matriz energética, a energia fotovoltaica ela ocupa 1,2%, talvez nem isso ainda. Então, o que o setor quer, o que a população quer? Quer que a ANEEL incentive esse crescimento, que ela consiga atingir um patamar maior dentro da matriz energética para poder se falar em alguma espécie de cobrança. É isso que a gente está abordando nesse momento. Vocês são extremamente contrários a isso, nesse momento? Sem dúvida nenhuma, é contrário porque a energia solar ela vem contribuir com o setor elétrico. Durante o dia ela está gerando, ela está injetando energia na rede, que é onde a rede elétrica, o sistema elétrico brasileiro tem a maior consumo. Então tu imagine comigo que uma energia que é jogada na rede lá em Itaipu, até ela chegar dentro dessa propriedade, ela percorreu quilômetros de rede. Isso gera desperdício de energia, perdas de energia, né? Ao ponto que esse consumidor aqui, ele está gerando e ele está consumindo ao mesmo tempo. Então a perda de energia para ele aqui é mínima, é muito pequena. Sem falar de que quando esse cliente aqui não consumia energia ao mesmo tempo que ele está gerando, ele está jogando essa energia na rede. Então pode ser que ele esteja gerando aqui, abastecendo o vizinho dele aqui na frente, fazendo com que a concessionária deixe de trazer energia lá de Itaipu para abastecer o vizinho. Então, ela contribui com o sistema elétrico, ela é uma energia limpa, né? É uma energia que ela veio para ficar, né? É uma energia que ela reduz a despesa do produtor, ou até mesmo da indústria, do comércio, enfim. É um case de sucesso. A Agência Nacional de Energia Elétrica segue com a consulta pública sobre o tema e vai receber sugestões até o dia 30 de novembro. Se aprovadas, as novas regras passam a valer a partir de 2020. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Tá aí. Olha só, eu estive no Mato Grosso na última semana e conversei isso com muita gente interessante a respeito de atividades, trabalho, desenvolvimento do agronegócio e na oportunidade eu conheci o movimento Agroligadas, que você vai saber um pouco dele agora aqui no Agricultura BR.
E olha, aqui no estado do Mato Grosso eu tenho conhecido muita gente interessante do setor. Uma dessas pessoas é a Melissa Freitas, é produtora rural e participa de um movimento chamado Agroligadas. E é sobre esse movimento que eu vou conversar com ela agora. Como é que funciona, Melissa, o Agroligadas? Oi, Fabiana. O Agroligadas é um movimento de mulheres relacionadas ao agro que tem como objetivo ser ponte entre o campo e a cidade com ações de comunicação e educação. Melissa, fazer essa ponte significa que vocês estão conversando com pessoas que estão na área urbana. Como é que tem acontecido essas conversas, esse relacionamento? Nós temos feito ações em escolas e nas universidades, também em instituições e empresas. Então nós levamos uma comunicação positiva do agro e levamos informações verdadeiras para essas pessoas de que de fato acontece no agro. Quais são os principais equívocos ou maneiras que as pessoas às vezes interpretam o agro que vocês consideram que não é mais certa ou que é errado? Muito quando eles falam sobre a questão do desmatamento, sobre a questão dos defensivos agrícolas e também sobre as queimadas. Porque o produtor rural, ele tem interesse em preservar muito, por exemplo, a questão da água. Nós somos os primeiros que precisam da água. Então é importante para nós ter sim essa preservação e cuidar do ambiente, porque é através dele que a gente vive, né? O Agroligadas nasceu aqui no Mato Grosso. Quantas mulheres já estão participando? Até onde vocês já foram? Eu sei que é um movimento novo, né? É uma iniciativa nova. Como é que está funcionando? Hoje nós temos num grupo 380 mulheres, nossa comissão tem 14 mulheres e nós temos várias regiões no estado. Já temos 30 municípios que têm mulheres que são agroligadas, inclusive em São Paulo também. Tá certo. Melissa, me fala um pouco a respeito de você no agronegócio. Eu sei que você é produtora aqui no estado de Mato Grosso. Como que é a sua história no setor? A minha família trabalha todo mundo com pecuária, eu sou a 4ª geração, nós somos em 2 filhas mulheres e meu pai sempre levou a gente para a fazenda, sempre levou para o trabalho no campo, então nós aprendemos a amar isso, amar o campo, amar o agro e nós fizemos a faculdade na área. Eu sou engenheira agrônoma, minha irmã é engenheira florestal e a gente sempre esteve no campo. Você recomenda, Melissa? Com certeza, eu amo agro, eu sou suspeita, mas eu amo agro. Tá certo, obrigado pela entrevista aqui no Canal do Boi. Obrigada, eu que agradeço. Um agradecimento das Agroligadas ao Canal do Boi. Tá certo. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Você vai saber de novo a respeito dessa questão da moratória da soja. É um fator grave. Você acompanha todos os destaques aqui no Agricultura BR. E ainda hoje nós falamos também sobre o Canal do Boi Fazendas, essa grande iniciativa aqui do Canal do Boi. Vou para o intervalo e volto já. Toda essa questão que nós temos trazido nesta segunda-feira, já falávamos disso na última semana e trouxemos nessa segunda-feira por conta do movimento neste domingo em relação a Dom Eliseu, no estado do Pará, quando os produtores rurais se reuniram para tentar bolar uma estratégia, buscar alternativas a respeito da moratória da soja que foi imposta pela Abiov e, no caso, suas associadas a esses produtores. Tudo tem a ver com o chamado PRODES. O PRODES é um sistema de georreferenciamento que fica a uma altura no qual não consegue identificar quando está tendo um desmatamento ou apenas limpeza da chamada capoeira nas áreas de produção de soja no estado do Pará. Sobre este assunto, Mauro Andrade conversou com um especialista. A Abiov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, se utiliza de dados do PRODES, imagens de satélite do INPE, para embargar a produção de soja de uma propriedade. Mas, segundo especialistas em geoprocessamento, esta ferramenta não consegue definir com exatidão se a cobertura vegetal é de floresta ou de capoeira. Nós estamos em Dom Eliseu, no Pará, onde está acontecendo o protesto dos produtores de soja contra a moratória imposta pela Abiov. Os produtores questionam os critérios colocados para fazer o embargo de suas propriedades. Eu vou conversar com Magno Macedo, que é especialista em geoprocessamento, para saber como que é essa questão. Magno, como é que é essa questão de enquadrar uma propriedade na moratória? Esses critérios estão corretos? Então, o que eu avalio é que o fato gerador do enquadramento, que é o PRODES, ele não é uma ferramenta adequada para se fiscalizar a nível de propriedade, até porque ele foi desenvolvido para fazer análise da Amazônia toda.
Além disso, ocorrem dúvidas entre o que realmente o PRODES detecta em alguns casos, se foi realmente floresta ou se é capoeira. E tem casos de o produtor tirar a capoeira e ser detectado como se aquilo fosse uma área de desmatamento de florestas? Sim, quando nós observamos as imagens de alta resolução, é possível detectar que em alguns casos o PRODES mostra a retirada de uma área como se fosse de floresta, e nas imagens, quando descemos para as imagens de alta resolução, a imagem de resolução mostra que a área diverge da característica de floresta. As áreas abertas antes de 2008 não são áreas passíveis de serem enquadradas na moratória. Quando o desmatamento detectado depois de 2008, pelo PRODES, a gente está voltando, fazendo a reversão do tempo, está vindo mais atrás e consegue, pelas características de interpretação de imagem, verificar que não tem característica de floresta, e sim de o que foi detectado pelo PRODES de regeneração. O Macedo, mas sendo o PRODES uma ferramenta questionável, já tem algum caso de que foi desconsiderado os dados do PRODES? Sim, eu tenho um caso que o produtor foi enquadrado tanto na moratória quanto pela SEMA, e nós fizemos o estudo, a SEMA aceitou como o PRODES sendo um falso positivo, desqualificou todos os autos contra o produtor, mas a moratória não considerou. O produtor continuou na moratória? Continuou na moratória, saiu de todos os embargos da SEMA, de todas as listas de restrições da SEMA, mas na moratória ele continua. Quem analisa os processos de moratória na ABIOV é o GTS, Grupo de Trabalho da Soja, composto por ONGs internacionais como Greenpeace, e os produtores alegam que não recebem retorno nos seus processos. Magno, mais uma questão é o seguinte: o produtor que está na lista da moratória e ele queira recorrer, a quem ele recorre, como que é esse processo? O processo acontece da seguinte forma: ele procura o técnico especializado, no caso eu pego essas informações, gero um laudo, esse laudo remeto para o produtor, ele remete para a BIOV remete para um grupo chamado GTS, que é o Grupo de Trabalho da Soja, onde geralmente as ONGs que fazem essa análise para dar a resposta ao produtor. E esse processo é rápido? Eu não posso nem precisar, porque a gente nunca recebeu uma resposta, a gente só envia os dados, as informações e não recebe a resposta. Na verdade, uma vez eu fui atendido pessoalmente em São Paulo, tirando essa, nenhuma vez, de outros dados, nenhum foi respondido. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, quer dizer, o produtor está numa lista considerada moratória, onde alegam que ele fez um desmatamento irregular, aí ele monta um processo, mas não recebe resposta por parte daqueles que o processaram. Exato. Assim como ele só sabe que está na moratória quando ele vai comercializar o seu produto, ele não recebe nenhuma notificação, ele também não recebe nenhuma notificação de quando ele recorre. Quando ele descobre que ele está na moratória, quando ele vai recorrer, vai se defender, não é dado a ele o direito de defesa, porque pelo menos para mim nunca recebi nenhuma resposta. Ok, Magno. Parece uma situação bastante arbitrária, né? Então, aí, os produtores de soja estão protestando com aquilo que eles julgam ser uma grande arbitrariedade por parte da ABIOV. De Dom Eliseu, Pará, Mauro Andrade. A situação é grave, é preocupante e nós vamos continuar abordando esse assunto. Estamos juntos com o produtor rural, junto com esse produtor, com os produtores do estado do Pará que fazem seu trabalho de maneira correta e que agora vem sofrendo essas consequências que são realmente determinantes de maneira negativa. Olha, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Antes de sair, você vai ficar, com uma grande oportunidade. Por quê? O Canal do Boi sempre pensa na frente e traz para você soluções e oportunidades de negócios. É o caso do Canal do Boi Fazendas, que você vai conhecer agora.
Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12 mil hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4 mil hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7 mil reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044 e 98111 6336. Oportunidade de investimento na região norte de Mato Grosso do Sul. A 36 quilômetros de Rio Verde, a Fazenda Daniele conta com estrada muito bem conservada, transitável o ano todo para todo tipo de automóvel. A propriedade possui área de 1.030 hectares, totalmente formada, mantendo sua reserva legal. A capacidade é para abrigar aproximadamente 1.500 reses. A pastagem da fazenda é formada em sua maioria por umidícola, além de dictioneura e outras gramíneas. Conta com 21 invernadas e alguns piquetes, ideal para cria, recria e engorda. Possui casa-sede grande em alvenaria com ar-condicionado, piscina, área de lazer e churrasqueira. 3 casas também em alvenaria para funcionários, além de galpão para máquinas e galpão para ração e sal. Dispõe ainda de estrutura para confinamento com coxos em concreto, com capacidade para engorda de 1.000 animais. O abastecimento de água é feito através de poço artesiano na sede e açude em todas as invernadas. A rede de energia elétrica é rural monofásica. A propriedade conta ainda com pista de pouso gramada com extensão de 800 metros, em excelente estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044 e 98111 6336. Para você que deseja investir em uma propriedade rural, o canal do Boi Fazendas apresenta sempre as melhores oportunidades. Fazenda com área de 3.000 hectares, localizada a 130 quilômetros de Rio Verde, somente 12 quilômetros do aterro. Toda formada em pastagens umidícola, mantendo a reserva de mata legal. É dividida em 18 invernadas e piquetes, com capacidade para abrigar 4.000 reses. Em relação às benfeitorias, conta com 2 casas de funcionários, galpão de máquinas, mangueiro completo com tronco e embarcador.
A propriedade é rica em águas. Conta com diversos açudes em todas as invernadas e poço artesiano atendendo à estrutura das casas, incluindo caixa d'água de aço com capacidade de armazenamento para 10.000 litros. A rede de energia elétrica é rural monofásica. Possui pista de aviação gramada com 800 metros de extensão. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044 e 98111 6336. Tá, o canal do Boi Fazenda é sempre uma grande oportunidade para investidores e produtores rurais. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais!